Olá, começa agora mais um programa Escola de Profetas. Nós estamos falando sobre fundamentos apostólicos. Então, na aula passada, nós falamos sobre unção. E vamos dar continuidade nesse assunto tão importante, abordando aquilo que há de mais importante, porque Jesus é o Cristo. Como nós falamos na última aula, a unção, ela tem uma palavra que é a palavra Christos, crio, que é ungir, untar, e Messias, nada mais do que o ungido. No Antigo Testamento, Meshach, que é no hebraico. E no grego, no Novo Testamento, Christos. Então, a unção é algo que procede de Deus e que o ungido Jesus Cristo foi o quê? Estabelecido com o quê? Um objetivo de alcançar uma constituição. Então, Jesus, o Filho de Deus, ele se manifestou em carne, ele morreu pelos nossos pecados, ao terceiro dia ressuscitou, está à direita do Pai intercedendo por nós. Então, ele cumpriu aquilo que era o propósito na sua vida como o Filho de Deus, Jesus, o Cristo ungido. E nós estamos falando sobre os atributos da unção. E o quarto atributo da unção é que ela nos leva a um relacionamento com Deus mais profundo e concede dons espirituais. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13 e 23 diz assim: Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. E sucedeu que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Então nós temos aqui o manifestar da unção sobre o filho de um pastor, também um pequeno pastor, um jovem pastor. Então Davi, filho de Jessé, recebe essa unção. Agora, era um pastorzinho, como é que ele vai se tornar um rei? Então, aquele óleo que foi derramado visava uma constituição para prepará-lo para ele ser um rei, no lugar do rei Saul, que, vamos colocar assim, jocosamente, pisou na bola. E pisou feio, desobedeceu, foi rebelde, terrível. E agora o Senhor busca alguém segundo o coração dele, que é Davi, que é nada mais do que um jovem, que tinha por volta de 14, 15 anos, no máximo, quando ele foi ungido como rei. E a palavra de Deus mostra que é derramado sobre ele uma unção tão poderosa que ele vai ser transformado numa outra pessoa. E as coisas começam a acontecer. Então, a unção, ela cria situações para que se manifeste aquilo que é o final da unção, que é a constituição. Então, Davi, recebe essa unção. Ele é alguém que vai morar dentro do palácio. Por que vai morar no palácio? Qual a utilidade dele? A unção criou a utilidade. Então, o Senhor manifestava um espírito maligno, por parte de Deus, um espírito maligno que atormentava Saul. Então, Saul ficava lá todo opresso, endemoniado, e só saía quando Davi tocava a harpa e ele se sentia melhor, era liberto. Então veja que a unção que veio com ele já começa a fazer com que ele esteja dentro do palácio, que será o futuro local aonde ele vai atuar. Então o que a unção faz? Ela vai criando oportunidades que a pessoa humanamente ela não poderia ter. Então, o Espírito Santo se apossou dele e ele começou a viver um processo totalmente novo. Como ele não era um grande guerreiro, não era, ele mal sabia, ele usava uma funda que nada mais era do que uma arma usada pelos pastores, né? A funda é como um estilingue, vamos dizer assim, mas é uma arma, né? Não deixa de ser uma arma. Sabia usar bem, é ela que vai o habilitar, depois vamos entender melhor o que é habilitação, a vencer o gigante. Venceu o gigante, ficou conhecido, mas ele precisava mais do que atirar uma pedra.
e é aí então que cria uma dependência, a Sansão cria uma dependência. Saul precisa de Davi, e Davi, obviamente, vai aumentando e crescendo nessa constituição que estava na vida dele. Ele aprende uma série de outras coisas. Em breve, vai se tornar um guerreiro melhor do que o rei Saul, se transforma num general poderoso do rei Saul, melhor ainda do que o rei Saul, vai causar até uma inveja, tudo. Então, aos poucos, essa unção, ela vai criando situações e até usando situações que eram negativas para o abençoar. Então, é muito importante nós pormos na nossa mente que a unção, ela quebra o jugo. Já falamos um pouquinho sobre isso. Então, havia uma série de julgos sobre Davi, idade, ele era novo, com 15 anos, para ter uma ideia, para ele se tornar um soldado, ele teria que ter mais do que 20 anos. Só ia para a guerra quem tivesse mais de 20 anos. E se a gente olhar nos irmãos dele, só tinham 3 que estavam na guerra quando ele vence o gigante, que eram os que tinham mais de 20 anos. Então, vamos fazer um cálculo. 3 com mais de 20 anos. E ele tinha mais 7 irmãos. Então, na frente dele, abaixo dos 20, vão ter 19, 18, 17, 16, 15. Então, ele tinha por volta de 14, 15 anos, mais ou menos, é que ele tinha quando ele recebe essa unção de rei. Mas veja, a unção quebra o jugo, vai trazendo sobre ele os talentos, os dons, e ele se torna o grande, poderoso general Davi e, por fim, o maior rei que Israel já teve. Bom, e a unção, em quinto lugar, ela quebra o jugo da enfermidade, obviamente com a imposição de mãos, ela manifesta a cura junto com a oração, mas é algo importante. Vemos que o apóstolo Tiago, o irmão do Senhor Jesus, no seu livro, Tiago, capítulo 5, versículo 14, traz essa realidade. Vamos ver. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Aí, quando a palavra nos fala sobre está alguém enfermo, a enfermidade não é uma enfermidade somente física. No contexto da palavra grega, é o termo asteneu, ela quer dizer males, que podem ser psicológicos, que podem ser também a vida do dia a dia. Então, a pessoa que pode estar enferma financeiramente, pessoalmente, familiarmente, quer dizer, uma série de enfermidades, não só uma doença, mas que a unção, junto com a oração, elas trazem o quê? A cura. Então, é muito, muito importante nós entendemos o poder da unção, obviamente que com a oração, mas não podemos descartar o ato profético. Se não fosse importante a unção com óleo na manifestação da cura, não haveria aí, nessa carta de Tiago, essa manifestação. A gente vê, inclusive, o Senhor Jesus usando outros elementos proféticos para cura. O óleo é um elemento profético, mas Jesus usou a sua saliva misturada com barro, usou a própria saliva para curar uma pessoa que era surdo-gago. Então, nós temos que entender que a unção ela se manifesta também em elementos, porque nada mais é do que o poder de Deus através desse elemento que é símbolo, mas o poder não é do símbolo, é o poder de Deus se manifestando através, no caso, aqui que nós lemos do óleo. Vamos ver agora 1 João 2,27, que diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ele vos ensinou. Então, algo muito importante para que a unção ela se manifeste é a continuidade. Então, ela permanece sobre a vida da pessoa. Ninguém pode tirar, mas a pessoa pode esvaziar a unção que há sobre a vida dela. Então, por exemplo, eu conheço pessoas que tinham unção de cura, mas que, de repente, por não fazer uso,
por desprezar valores de santidade. Perdeu? Não, não perdeu. A unção está lá, mas ela não tem mais do que a prática, porque a prática não é a do óleo e nem da constituição da pessoa. É o Espírito Santo de Deus através dela. Então isso é algo muito importante para que a gente entenda o valor da santidade do Senhor na nossa vida vinculado ao termo da unção. E a sexta característica da unção é que ela nos ensina a respeito de todas as coisas. Então, o que são todas as coisas? Todas as coisas. Então, a própria Bíblia fala, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente e não vai lançar na tua cara. E sabe quem é que fala isso? Tiago, apóstolo Tiago. Então, vejam que ele tem a visão, porque o seu irmão mais velho, Jesus, o irmão de Jesus Cristo, era um ungido. Inclusive, até uma característica muito interessante, é que o próprio apóstolo Tiago, por um tempo, desprezou o irmão, porque conhecia o irmão na humanidade, mas depois ele conheceu a verdade do Cristo e vai se transformar dos mais importantes apóstolos no Novo Testamento e em Jerusalém. Então, ela nos ensina a respeito de todas as coisas e ela é o quê? Ela é algo que permanece. Então, no caso de Davi, lembram? Ele tinha que passar por todo um processo até chegar a ser rei. Então primeiro ele vai se tornar escudeiro do rei. Primeiro toca a harpa, depois se torna escudeiro. De escudeiro, soldado. Soldado vai para a guerra. Daqui a pouco ele é general. General melhor do que Saul. Daqui a pouco vem a perseguição. E no final ele se transforma no maior rei, porque o processo que ele precisava aprender, a unção delegou para ele. Olha que engraçado, porque a unção foi algo tão importante que até os atributos pessoais do filho de Saul foram dados a ele. Então, o filho de Saul, Jonatas, que seria o próximo rei, falou para ele o seguinte: olha, eu quero ser segundo no teu reino. Quer dizer, delegou para ele o local que seria por herança dele próprio. E deu a capa, deu o cinto, deu as armas, deu o escudo, deu tudo. O que era seu do futuro rei, vamos dizer, ele dá para Davi, potencializando essa palavra, nos ensina a respeito de todas as coisas. Então, vejam como a unção é importante para trazer os atributos que nós, muitas vezes, não temos, mas Deus quer que a gente possa manifestar. Bom, nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já com mais Escola de Profetas, falando mais uma vez sobre a unção. Até lá.